Fala meu povo, que maravilha poder estar gravando mais um vídeo, Rosivaldo Oliveira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu medo alguma vez na sua vida? Eu acho que eu já senti medo várias vezes na minha vida. Eu creio que você também já sentiu medo várias vezes. Porque na verdade eu acho que todo ser humano ele sente medo, ele tem medo de alguma coisa, ele tem medo. E o medo, na verdade, é o maior inimigo nosso, o maior inimigo do ser humano é o medo, porque é isso que nos impede de alcançar o nosso objetivo, da gente se desenvolver. Porque por causa do medo, você fica ali estagnado, você fica travado. Né? E muitas pessoas, eles se travam, eles param devido ao medo. E você sabe como fazer para vencer o medo? Você já parou para analisar o que você tem que fazer para você romper esse medo que você tem? Não sei se o medo de você o medo que você tem é de falar em público, se é o medo de repente apresentar o plano, de fazer um convite. Mas seja lá qual for o seu medo, para você ter sucesso nesse negócio, no marketing de rede e na verdade em qualquer área da sua vida, você tem que vencer os seus medos. E é por isso que o sucesso, ele é quanto mais você cresce, mais você tem sucesso. Por quê? Porque quanto mais você cresce, é que você está vencendo vários medos que você tem. E daí você vai rompendo ali as barreiras, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo e vai conseguindo fazer aquilo que você não conseguia fazer antes devido ao medo. Então, meu amigo, existe somente uma forma de você vencer o medo. Se você tem medo de falar em público, a única forma de você vencer o medo é você falar em público. Exato, é isso mesmo. Tem que falar em público. Ah, mas eu tenho medo. Mas vai ter que encarar. Senão você nunca vai vencer esse medo. Sempre vai ficar parado, né, nessa etapa. Você não vai ultrapassar o próximo nível. Por quê? Por causa do medo. Conheci uma pessoa, na verdade eu conheço essa pessoa, e ele é uma pessoa muito corajosa mesmo. Mas por quê? Porque ele não tem medo? Não, porque eu nunca vi uma pessoa, nunca tinha visto uma pessoa encarar o medo como ele encarou. Ele começou a desenvolver o projeto e ele é muito tímido, é uma pessoa que sempre morou no sítio, nunca tinha feito, né, trabalho com questão de pessoas, mexia na verdade com animais e tal, e ele era muito tímido. E ele queria então mudar a vida dele. O desejo dele era mudar de vida. Ele entendeu que esse projeto, o multinível, era o projeto para mudar a vida dele. E ele começou então falando, não, eu vou fazer esse negócio, eu vou encarar, vou fazer o que tem que ser feito. E ensinamos ali ele a trabalhar, e ele começou a trabalhar, e ele foi fazer uma apresentação. Nunca tinha feito uma apresentação sozinho. E ele foi, levou no local, levou a televisão, né, montou tudo certinho, e muito nervoso. E na hora dele apresentar ali, acabou a energia. E não tinha como ele apresentar, né, na televisão, passando ali as telas que ele tinha preparado. E daí o que ele fez? Ele falou para mim, Rosivaldo, eu tive que apresentar o negócio, cara. Eu tremi tanto, mas eu tive que apresentar sem nada. E ele não sabia direito ainda falar do negócio. E eu falei para ele, meu amigo, você realmente é muito corajoso, porque eu não sei se eu teria essa coragem, né, de encarar essa situação. É porque já é difícil você falar em público. Aí você falar em público e ainda pela primeira vez e dar tudo errado, acontecer esses imprevistos e você ter que improvisar. E realmente eu vi que ele era uma pessoa muito corajosa. Então o corajoso não é aquele que tem medo. O corajoso é aquele que enfrenta os seus medos. E por isso que a pessoa de sucesso é uma pessoa que enfrenta os seus medos. Cada dia que passa eu vou enfrentando mais os meus medos. Eu tinha medo de gravar vídeo, tinha medo de falar em público, né? Tinha medo de várias coisas. E o gostoso é que você vai encarando e isso vai ficando natural, vai ficando normal. E você vai se desenvolvendo. E daí você vai crescendo e conforme você vai crescendo, você vai ganhando mais, você vai tendo mais, vai ficando mais feliz, porque daí não fica um fardo para você fazer aquilo ali, porque você acostumou, você se habituou, mas você teve que dar o primeiro passo. E às vezes, por exemplo, se o seu medo, por exemplo, é falar em público, você não precisa já ir direto lá e fazer uma palestra. Não, você na sua empresa, ou seja, lá onde você for fazer, faz uma pequena parte, uma parte bem pequenininha, que você só tem que ir lá na frente do público e você falar alguma coisa, porque você vai ficar nervoso, isso é claro, e você fala alguma coisa e senta. Por quê? Porque você começa a acostumar. E para você vencer o medo, não precisa você querer fazer tudo de uma vez, até porque é um processo, é uma etapa. Então, mas comece assim. Comece fazendo alguma coisa, alguma atitude que você não fazia, que não era hábito seu, e faça. Eu lendo o livro Segredo da Mente Milionária, ele falava que para a gente encarar o medo, né? Então, por exemplo, quando eu
trabalhar com um serviço de venda, eu tinha medo de entrar em empresas grandes, porque eu não sabia o que enfrentar, né? Geralmente a gente tem aquele preconceito, né? Se a pessoa é muito inteligente, eu não vou conseguir falar certo com ela e tal. E eu ficava com medo, eu pulava as empresas grandes, ia só nas empresas pequenininhas, nas mais simples. Aí ele falava assim, se você tem medo de fazer aquilo, então você tem que entrar lá, você tem que encarar. Então, assim, porque esse é o único motivo, é a única forma da gente vencer o medo, é você encarando. Então o que eu fiz? Eu começava a fazer isso. Eu ia nos lugares, nem que eu só entrava lá para dar um oi, alguma coisa e saía, às vezes nem oferecia, né, o que tinha que oferecer, mas entrava porque para você começar a perder o medo. E é assim que acontece. E esse é o desenvolvimento que a gente tem que ter, é a gente vencer o nosso medo. Você só vai ser uma grande pessoa, vai ser um grande homem, uma grande mulher quando você estiver encarando os seus medos. Se você não estiver enfrentando os seus medos, você sempre vai ficar aonde você está, sempre vai ficar estagnado, porque o medo ele é uma barreira, é algo que divide você, ele para você diante do sucesso. E se você não começar a romper essas barreiras, você nunca terá o sucesso, realmente o sucesso completo. Sempre vai ficar, né, estagnado naquele nível que você está. Nunca vai ultrapassar o nível que você está. Então, para você ir um nível mais além, comece a vencer os seus medos. Eu sei que existem alguns medos que te travam, alguns medos que param você. E é justamente nesse ponto, nesse item que você tem que vencer. Então, vença os seus medos, encare os seus medos. Se tiver alguma dificuldade, né, mesmo assim, faça. Porque é só você fazendo que você vai ter o resultado. A única coisa que vai curar os seus medos vai ser a ação. É claro que você tem que estar preparado, você se prepara, mas mesmo você preparado, você ainda vai ter medo. E daí você precisa encarar.